E o Vasco precisava vencer o Independente Del Valle por 4 gols de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Só que o time só empatou e está eliminado da competição. O Vasco precisava de uma vitória gigante, do tamanho de times do passado. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, do 2000. Viradas que a torcida vai lembrar para sempre. Uma virada de ficar marcada no livro do Vasco. Mas que nos últimos tempos não se repetem mais. Em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco, não só desse ano. O time começou o jogo em cima do Del Valle. Verratti cabeceou firme e Vilar fez uma defesaça. Tietê tentou de fora da área, mas mandou para fora. Até que Rayan perdeu uma grande chance na cara do gol. E a gente poderia até ter resolvido encaminhar a classificação no primeiro tempo. E aí o Del Valle aumentou a vantagem que já era enorme. Spinelli desviou de cabeça e deixou o placar agregado em 5-0. A gente teve muita chance, claro, para fazer o gol. Eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. Logo depois, Verratti perdeu outra das chances claras do Vasco no primeiro tempo, na pequena área. E os vascaínos perderam a paciência em São Januário. Muitos foram embora durante o jogo. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim que o torcedor está vendo que o time tem produzido, que o time é um time diferente, que é um time que todo mundo corre, é um time que todo mundo luta, mas a gente precisa ganhar jogos. O lance do empate começou com vaias. Passe do João Vitor e gol do Verratti. E ficou nisso, 1-1. O sonho de uma classificação com virada histórica não chegou nem perto para o time e para a torcida vascaína. Falo sempre para os jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. E o que marca é título e a vitória. Vitórias, viradas e, principalmente, títulos não parecem uma realidade para o Vasco de hoje. Apenas boas lembranças de um passado distante. A torcida só queria voltar a cantar que é bem feliz. Vamos dar uma olhada aqui nos números da era Diniz no Vasco. Em 11 partidas, são 3 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. E agora são 4 jogos sem vencer, hein? A sequência começou logo depois da Copa do Mundo de Clubes. Maravilha! Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente vai chamar o VT pra contar a história desse jogo. Você não precisa assistir, eu vou pedir pro pessoal tirar o retorno aqui. Obrigado. Tá? Mas eu vou assistir que foi pelo SBT. Isso. Pessoal, o Flavinic vai contar a história e na volta o Careca vai ficar nervoso. Queremos entretenimento. Rodou. A torcida começou o jogo apoiando o Vasco, que foi pra cima precisando de pelo menos 4 gols. Verratti, por pouco, não marcou o primeiro de cabeça. Depois, Rayan fez quase tudo certo, mas jogou para fora, de frente para o goleiro. Para completar, na primeira chance do Del Valle, Spinelli marcou, deixando a situação do Vasco ainda mais difícil. Logo depois, Verratti ainda perdeu uma oportunidade jogando em cima do goleiro. A paciência da torcida acabava ali. A gente só pode pedir desculpa, não tem muita coisa para falar essa hora, é trabalhar para que os resultados venham nas próximas competições. No segundo tempo, o Vasco empatou com o Verratti,
mas ficou longe do placar que precisava para chegar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O torcedor quer ganhar, faz muito tempo que aqui não se gana nada, então a ilusão, a bola não quis entrar por uma coisa, por outra, bateu na trave, na defesa do goleiro, mas não é desculpa, é o que eu falo, se hoje é um responsável que a gente não fez gol no primeiro tempo ou 2, eu acho que eu assumo essa responsabilidade. A reta final da partida foi marcada por mais protestos da torcida em São Januário, principalmente contra o zagueiro João Vitor e o presidente Pedrinho. E a gente poderia até ter resolvido encaminhar a classificação no primeiro tempo. Em relação às vaias, eu acho que elas são normais, não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco. O Vasco se despediu da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira após empatar com o Independente Del Valle por 1-1 aqui no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O time havia perdido a primeira partida do confronto lá em Quito, no Equador, por 4-0. Precisava então vencer por pelo menos 4 gols de diferença para levar a definição da vaga para a disputa de pênaltis. Só que no final do primeiro tempo, uma ducha de água fria nos vascaínos. O argentino Spinelli fez 1-0 para o time equatoriano. No segundo tempo, o atacante Verrete chegou a empatar para a equipe brasileira, mas ficaram faltando os 4 gols que manteriam o Vasco com chances de classificação para as oitavas de final da competição. O Del Valle passa, o Vasco se despede e agora tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil nesta temporada para dar uma resposta à sua torcida. Flávio Vinick, de São Januário, no Rio de Janeiro, para o SBT News. Manter a cabeça erguida, olhar para frente, que a gente ainda tem muita coisa pela frente aí, é continuar trabalhando e buscar evoluir os resultados o mais rápido possível. O que é o mais engraçado? O quê? Ele segura o cavalo. Ele né? segura, ele aprecia. Cara, Tá olhando como se fosse eu já uma falei, mulher. eu sou profissional, entendeu? Eu sou profissional, eu faço o que tem que ser feito. Ô, Lucas Diferentemente Pedro, de muita gente. acabou agora a parte do entretenimento. Agora chegou a hora, Vene Casagrande, da parte do desabafo. Taca-lhe pau nesse carrinho, Lucas Pedrosa. O que aconteceu? Nem vencer, venceu, Pedrosa. Esse é o normal, né? Não vencer, principalmente dentro de São Januário. Se você for pegar as 3 últimas partidas, o Vasco perde para o Red Bull Bragantino por 2-0. Até consegue jogar bem ali para tentar o empate, mas não consegue o empate, ou seja, perdeu. Empata com o Grêmio em 1-1, depois de um jogo em que o Vasco até teve mais volume, mas a defesa, como sempre, é um problema grave, principalmente na bola aérea. E ontem, precisando fazer 4 gols para levar a partida para os pênaltis, o Vasco conseguiu ainda a proeza de sair perdendo. Tomar um gol de nuca. É inacreditável, assim, é um negócio assustador, porque o Vasco teve uma oportunidade com o Verrete logo aos 9 minutos ali, onde ele consegue uma cabeçada e o goleiro Vigiar faz uma defesa absurda. Depois tem outra oportunidade com o Ryan, em que o Ryan também acaba perdendo a chance ali de fazer o 2-0, que teoricamente seria um placar favorável para o objetivo que o Vasco tinha, e logo depois o Independente Del Valle, nas poucas vezes em que teve algum tipo de chance lá na frente, consegue bater uma falta no primeiro pau, o Paulo Henrique dorme naquele sentido ali, e aí o Spinelli, que é o único jogador que de fato tem algum tipo de poder nessa bola aérea ofensiva do Independente Del Valle, que estava muito confortável na partida, afinal estava com 4-0 no placar agregado, faz o 5-0 e ali, obviamente, nem mesmo o torcedor vascaíno que acreditava conseguiu acreditar que teria algum tipo de chance de mudar aquele panorama da partida. Mas o pior pra mim é esse, Fernanda, assim, o Vasco não conseguiu nem ter a postura decente que a gente cobrou aqui de vencer dentro de casa, de vencer em São Januário. Consegue o gol de empate com o Verrete numa cabeçada ali, muito mais na base do abafa do que qualquer outra coisa. O Independente Del Valle, como eu disse, estava 5-0 no placar, não tinha motivo nenhum para sair, e o Vasco só conseguiu fazer um gol dentro de sua casa, não chegou nem perto do objetivo que tinha de conseguir se classificar. E aí você olha para a Copa Sul-Americana, uma competição que o Vasco priorizou, isso tem que ser deixado claro, o vexame é ainda maior quando você coloca que o Vasco priorizou a Copa Sul-Americana em relação ao Campeonato Brasileiro e em relação até à Copa do Brasil, e a Copa Sul-Americana do Vasco é humilhante. Vamos lembrar, 4-0 contra o Porto Cabedelo, um time semi-amador, semi-profissional da Venezuela.
tomou um empate no último minuto lá contra o Melgar, uma equipe de um jogador que tinha nem 1,60 m. Não conseguiu fazer um gol no Lanús, que é uma equipe mediana da Argentina, nem em São Januário e nem fora de casa, e pegou o Independente Del Valle. Esse sim, um grande adversário que deveria pelo menos ter tido um enfrentamento um pouco mais equilibrado. E tomou uma sacolada, 5-1 no placar agregado, o que culmina nessa eliminação precoce do Vasco. Uma diretoria que montou um elenco que tinha chances de, quem sabe, conseguir esse título e foi, mais uma vez, protagonizando um vexame. Aí olha para o Campeonato Brasileiro, o Vasco é o 16º colocado com 14 pontos. Pontuação de Z4, porque o Santos está com o mesmo ponto e está na 17ª colocação. O Vasco pega o Internacional no próximo domingo. Olha para a Copa do Brasil, tá classificado, mas se classificou porque o Léo Jardim conseguiu pegar 3 pênaltis no momento decisivo dentro de casa. O que é, obviamente, passar no sufoco. A gestão de futebol, da gestão Pedrinho, digamos assim, ela é horrorosa. Ela é uma humilhação para o torcedor. E ontem em São Januário a gente viu isso, os protestos xingando o presidente, os protestos da torcida, pouca gente, inclusive, em São Januário. Por quê? Porque não tem mais sinergia. O campo, ele não consegue responder ao que a torcida faz. E a torcida, coberta de razão, tá de saco cheio. Tá de saco cheio de ver o João Vitor, que inclusive debocha da torcida do Vasco, não só no jogo contra o Equador na primeira partida, mas ontem na entrevista que ele deu na Zona Mista. João Vitor, o que você acha que pode fazer pelas vaias? Posso fazer nada. Pode fazer sim, João Vitor. Pode ter respeito pela camisa do Vasco da Gama. Eu vou lembrar aqui, lembra do Léo Pelé? Que falhava constantemente. Toda a entrevista que o Léo Pelé era questionado sobre as falhas dele, ele tinha hombridade de reconhecer e o respeito que ele tinha com a camisa do Vasco era muito grande. Eu não tô falando que o Léo Pelé tem que voltar ou que ele era bom pro Vasco. Não tô falando isso. Tô falando sobre a postura, que é a postura de jogador que ganha quase R$1 milhão por mês, que custou 40 milhões de reais pros cofres do Vasco e falha jogo sim, falha jogo não. Falha jogo sim, falha jogo sim também. Então, João Vitor, você tem que entender o lugar que você está, a camisa que você está vestindo. Assim como não só você, mas todo o grupo de jogadores que são protagonistas de desastres nos últimos 2 anos com a camisa do Vasco. Nesse ano, a gestão do Pedrinho é mais uma vez protagonista também de um vexame. E o Fernando Diniz, que está aí há 11 jogos, também tem sua parcela de culpa nas insistências, nas teimosias que ele continua colocando. Diniz ontem disse que o time evoluiu. Como que evoluiu? Se fez a melhor partida do ano contra o São Paulo e tomou 8 gols em 4 partidas e fez apenas 2. Que evolução é essa, Diniz? É finalizar 30 vezes enquanto o adversário finaliza 3 e consegue sair com o mesmo resultado no placar? O Vasco não está evoluindo em nada. O Vasco é um clube que hoje é mal gerido, é um clube que hoje tem um autoritarismo por parte da diretoria e que precisa ser humilde o suficiente, como eu coloquei lá no tweet, para vir para o torcedor e falar assim: torcedor, desculpa. Torcedor, humildemente eu tenho feito o meu máximo, mas o meu máximo não tem dado certo. Desculpa, eu preciso de vocês. Porque se o Vasco da Gama, independentemente de quem vier como reforço, o que for fazer, perder o maior reforço, que é a sua torcida, o ano acabou. Diretoria tem que aparecer. Pedrinho tem que aparecer. Felipe tem que aparecer, porque o torcedor não aguenta mais ser saco de pancada. Ô, Vene Casagrande, eu acho que no momento o maior retoque é exatamente esse, né? É a torcida escutar o presidente, mesmo que um pedido de desculpas ou qualquer coisa parecida, para tentar essa reaproximação. Porque ontem o Pedrosa trouxe nesse telão e foi muito preciso. Tá fragmentando aí essa união, esse match tão perfeito que é a torcida do Vasco com o Vasco, independentemente de onde esteja o Vasco, na Série B, na Série A. E isso tá fragmentando, isso tá destroçando, a torcida tá ficando cansada. Porque ela vai mesmo cansada, ela apoia mesmo cansada, porque ela sabe da importância dela na história do Vasco, é o maior patrimônio. Mas agora isso está se quebrando e é a pior coisa que poderia acontecer, Vene Casagrande. O que aconteceu? O JVzinho, o Vasco não ganhou o Pedrosa. Aí é uma zoaçãozinha, uma foto, ele segurando um papel com o número 6, né, Vene Casagrande, no placar do Vasco da Gama. Um beijo para esse menino que participa sempre aqui com a gente. Mas, ô Vene Casagrande, é um momento, assim, talvez um dos mais críticos da história do Vasco nos últimos tempos, assim. Da história do Vasco, eu acho até, né? É até difícil a gente cravar isso, porque a gente está falando de um Vasco da Gama que vive num momento ruim já há muito tempo. Inclusive, eu sempre falo isso aqui no programa. A gente não pode normalizar vexames no Vasco da Gama. Estamos falando de uma instituição enorme. E, infelizmente, a gente vê jogadores, inclusive jogadores do atual elenco, normalizando esse tipo de situação.
Para mim, a entrevista do João Vitor ontem pós-jogo é um deboche com o torcedor do Vasco. E eu concordo com tudo que o Pedrosa falou, tudo mesmo. Sobretudo num ponto que eu ia tocar aqui no programa. O Vasco priorizou essa competição, o que causa essa eliminação ainda pior, ainda mais vergonhosa, digamos assim. Porque foi vergonhosa. Eu não concordo nem um pouco com o Fernando Diniz na entrevista coletiva quando ele disse que o Vasco jogou até mesmo para se classificar, para fazer o resultado que era justo. Beleza, Fernando Diniz. No jogo de ida, se o Del Valle tivesse botado as bolas na rede, que teve oportunidade, poderia ter sido até 10, 11-0. É porque o Léo Jardim novamente fez uma grande partida. Então não adianta no futebol. Ele tem que olhar o que está acontecendo nesse momento. E ele sim é culpado, embora ele tenha... ele chegou há pouco tempo ao Vasco da Gama, mas ele tem sim sua parcela de culpa. Eu vou bater na tecla. Não faz o menor sentido ele manter João Vitor na zaga como titular, sendo que é um jogador que não vem desempenhando nada dentro de campo e fora de campo tem mostrado uma postura que assim, não tem como o torcedor abraçar a causa. E colocar o Hugo Moura na zaga sabendo que essa alternativa não dá certo é uma teimosia, é assim que a gente classifica. Então não adianta passar pano para o Fernando Diniz só porque ele acabou de chegar. Ele é um dos culpados, sim. Também concordo com o Pedrosa que o presidente Pedrinho precisa botar a cara a tapa nesse momento. Ele precisa vir a público e não dar uma explicação ao Pedrosa, ao Venê, à Fernanda, ao SBT. É uma explicação ao torcedor, sim, que vem sofrendo já há muito tempo. E sobre a relação torcida e time, não tem relação. Acabou. Quem foi ontem ao estádio não foi achando que teria uma classificação. Eu acho que foi muito mais. Tanto é que no segundo tempo teve protesto. Torcedor virado de costas, teve gente indo embora cedo. A torcida do Vasco não age dessa maneira. A gente sabe que a torcida do Vasco carrega esse time já há muito tempo. Então, a partir do momento que você perde seu principal reforço, que é o estádio, que é a torcida, o Pedrinho precisa se preocupar, os dirigentes precisam se preocupar e o Fernando Diniz também precisa se preocupar. Isso, pra mim, eu tô falando isso desde ontem, isso pra mim é o que mais me preocupa, tá? Não trouxe um zagueiro, não não encaixou o Diniz aí, não é nada disso. A maior preocupação é essa ruptura, esse desgaste latente da torcida com o Vasco. Porque se a gente for olhar para os últimos anos, São Januário é o maior reforço do Vasco. Jogar ali é a esperança. A torcida do Vasco é uma torcida, não sei se você de casa que não é Vasco já teve a oportunidade de assistir de perto a torcida do Vasco. A torcida do Vasco é uma torcida incansável. Ela canta o jogo inteiro. E a gente está falando de um Vasco que ficou nos últimos anos, várias vezes esteve na Série B. Várias vezes um ano ficou lá e não saiu de lá. E quem trouxe de volta foi a torcida. E que mesmo assim, em 1 hora, esgota todos os ingressos de São Januário. Então, de fato, ali é uma fortaleza. Ali é um ambiente em que o vascaíno e o Vasco tem a esperança e que tem um respeito. O jogador que vai jogar no Vasco sabe o que é, porque ele já foi de outro time e já jogou contra o Vasco em São Januário. E sabe o que aquela torcida faz. A maior esperança para mim, enquanto pessoa que é espectadora de futebol, que tem amigos vascaínos, que o meu marido é vascaíno, a família toda dele é a torcida do Vasco. E ver que nesse momento isso está rompido me preocupa muito, Pedrosa. Sim. Mais do que qualquer outra coisa nesse assunto todo. E está rompido, Fernanda. É por isso que eu falei aqui. Não adianta aparecer só quando vence. Não adianta querer aparecer só quando as coisas estão boas. Enquanto a diretoria não tiver, a palavra é essa, tá? A humildade de reconhecer e pedir desculpas ao torcedor. Por que você acha, Fernanda, que o torcedor quer ficar massacrando o Pedrinho, que é ídolo do Vasco? Quer ficar massacrando o Felipe, que é ídolo? O torcedor não quer isso, gente. O torcedor, no fundo do coração dele, ele tá assim... Puta merda, eu torci tanto pra esses caras me deram tantas alegrias e eles conseguem fazer essa gestão desastrosa à frente do Vasco da Gama. É uma coisa que o torcedor fica chateado lá no fundo da sua alma. Então, não tem outro caminho, Fernanda. De verdade, de coração, se eu fosse o gestor de comunicação do Vasco, eu ia falar, Pedrinho, senta aqui. Se você não pedir desculpas e tentar resgatar a confiança do torcedor, o ano vai acabar. É simples, é muito simples. Você pode trazer 1, 2, 3 reforços. O time pode até continuar
e começar a vencer alguns jogos. Mas na hora que o calo apertar, que for aquele jogo tenso em São Januário, for aquele jogo com um adversário mais difícil, o que vai acontecer? A torcida, que não está em sinergia, ela vai entender o momento e o time vai acabar respondendo de forma negativa em campo. Em vez de você ter o 12º jogador, você vai ter o 10º, porque você perde um jogador. Você perde um cara. Você perde a torcida, que é a maior força. Se não tiver sinergia, o Vasco não resiste. Essa é a maior tranquilidade que eu posso falar aqui. Enquanto a diretoria não aparecer para ser humilde, mesmo que ainda vai ter gente que vai estar na oposição, mesmo que ainda vai ter gente que vai estar criticando e criticando com razão, pelo menos vai ter uma parte que vai falar assim, opa, pelo menos esse cara foi humilde o suficiente para pedir desculpa pelo trabalho ruim que ele está fazendo. Porque a vida é assim. Agora, se continuar nesse autoritarismo, se continuar com essa postura, e aí abrange muita coisa, né? Essa postura de não se falar com a torcida, o Fernando Diniz de insistir nas teimosias, a diretoria de não entregar reforços, que é muito necessário entregar reforços, principalmente no setor defensivo. Se a diretoria está pensando que o ataque que é o problema, o ataque do Vasco, desculpa, para mim não é um problema não. O Vasco produz. Falta entrar aquela bola, falta realmente o Verratti ter um pouco mais de capricho depois dessa volta. O problema é lá atrás. O problema é a quantidade de gol que o Vasco toma. Porque escala uma montanha para poder fazer gol e aí a montanha do adversário ela é sempre menor. O adversário consegue fazer gol assim no Vasco. E aí o que acontece? Você toma gol, desmorona mentalmente, tem que escalar uma montanha ainda maior e o resultado é sempre o mesmo. Aí o Fernando Diniz chega lá na coletiva, porque o time jogou bem, porque o time produziu, e se, o torcedor não aguenta mais se. O torcedor quer ver acontecer. E o Vasco não faz acontecer. Mas foi exatamente o que eu falei. E se as bolas do Del Valle tivessem entrado no jogo de ida, não teria jogo de volta, gente. O Jardim pegou pênalti. Então não dá pra ele se agarrar nesse discurso do jogo da volta. Eu acho até que o Vasco fez um jogo ok. Pra mim não fez um bom jogo, não. Eu discordo totalmente dele. Porque, assim, você perder gol também faz parte do jogo. Claro. Se você não botou a bola na rede, é sinal que você não performou bem. Então, assim, ele não venceu o Del Valle em 180 minutos, gente. E ele tomou 4-0 no jogo de ida. Tinha altitude. Não foi por causa da altitude. Tudo bem, teve a expulsão no Piton também. Foi um jogo... A gente leva isso em consideração. Mas o jogo da volta... não quer dizer que você vai ser sacolado. É isso, perfeito. É isso. O Botafogo é um bom exemplo. Quando perde jogador aí, a gente vê que eventualmente até melhora. A gente gosta. É porque assim, ele não se preparou também para um cenário como esse. Isso também precisa ser colocado na ponta do lápis. Eu discordo do Diniz. Esse discurso dele, eu não gostei da entrevista coletiva dele, falei até com o Pedrosa no off, é um cara que eu respeito demais, mas esse discurso não vai colar pro torcedor vascaíno. Não. O torcedor vascaíno tá cansado, gente. Hoje o Vasco é a 4ª potência do futebol carioca. Isso é um deboche com o Vasco. É um deboche. Os rivais já ironizam o Vasco da Gama. Gente, isso é muito feio. É para os jogadores ficarem com vergonha. É para o João Vitor ficar com vergonha. E não chegar na zona mista e falar assim, o que eu vou fazer? Isso, eu como jornalista, eu paro e penso assim, cara, será que esse cara não pensa antes de falar? Porque ele está magoando muitos torcedores, isso é emoção do torcedor. O torcedor vascaíno está cansado, a gente brinca com o Pedrosa, mas olha a quantidade de vexames que o Vasco passou essa temporada. São vários vexames. O vexame não é ser eliminado pro Del Valle, porque o Del Valle é uma baita equipe, devia ser um case, inclusive. Vários clubes brasileiros deveriam copiar o que o Del Valle faz. O vexame foi na fase de grupos, quando perdeu para um time semi-profissional, como o Pedrosa mencionou. Sim. E assim, eu sempre falo, né, a conversa, ela resolve um monte de coisa na nossa vida, né? Na nossa vida pessoal, no nosso trabalho. Conversar, levar a situação, Pedrosa, o que está acontecendo, ser transparente, ou você ser sincero. Olha, imagina, é um momento híbrido do Vasco, um momento com muitos problemas, um momento que era SAF, não virou SAF, não deu certo. É muita falta de sorte. Eu falei, eu não acho que a realidade do Diniz é o jogo com 4-0. Sim. Não é o jogo contra o Botafogo, que é um time que está voltando a subir a montanha. Mas acontece que há uma falta de sorte, você perdeu um cara na altitude. Enfim, só que também não dá para, por exemplo, 20 anos está assim. Ou então, quando o torcedor está sedento a escutar, ele quer ouvir alguma coisa. Ele senta e fala assim, cara, eu não aguento mais, eu preciso escutar alguma coisa. E aí não pode um jogador passar na zona mista e dizer, eu não posso fazer nada. Isso não pode. Então, assim, eu acho importante, bato nessa tecla de novo, eu acho importante que chegou a hora realmente do Pedrinho, que é um cara muito didático, ele consegue explicar o que está acontecendo. Ele tem essa fala fácil, ele não é um cara que fala um negócio e você não entende nada que ele está falando. Não. E dele, então, ele tem uma fala didática. Dele realmente vir contar. Gente, olha,
olha o que está acontecendo no último tempo. É isso. Eu internamente estou precisando fazer isso, porque com certeza tem 1000 problemas. Sim. E o cofre é 0. Um monte de problema financeiro. Como é que você vai brigar com o Flamengo, com o Botafogo e até com o Fluminense de contratação se você não tem grana? Mas assim, talvez falar, ô Pedrosa, vai ser um bom caminho. Mas eu acho que essa régua, o torcedor do Vasco é tão consciente que ele não cobra da diretoria. Ele não cobra que o Vasco dispute com o Flamengo, ele não cobra que o Vasco dispute com o Botafogo e com o Palmeiras. Ele cobra apenas nessa temporada, e é por isso que está se caindo muito sobre o Pedrinho, que já tem mais de um ano à frente do Vasco da Gama. Ele não vai resolver os últimos 20 anos, mas ele cobra estabilidade, ele cobra o mínimo, ele cobra não ter mais vexame. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Se o Vasco é eliminado pelo Independente Del Valle, sei lá, por 2-1 no placar agregado. Gente, o torcedor, ele tem discernimento, o torcedor não é burro. Ele tem discernimento de entender, cara, faz parte, é uma equipe que é melhor que a nossa. Segue a vida. Agora, a forma como o Vasco se colocou nessa situação é o que piora tudo. E o Pedrinho, mais uma vez, vou falar aqui, eu acho que o principal, Fernanda, é ele demonstrar a humildade necessária. Não adianta ir para a coletiva e ficar tentando achar problema. Ele tem que entender que ele também faz parte do problema, que ele também é o problema, que a gestão dele também é o problema, para que o Vasco melhore, para que o Vasco possa, pelo menos, ter essa sinergia com a torcida. É a mesma coisa que um casamento, gente. Casamento, pai e mãe, irmão e irmão. Se você tem uma relação em que acontece uma briga e uma parte fica sem falar, esquece. Aquilo ali vai agoniar a outra parte. Aquilo ali deixa a outra parte desesperada. Se não tem diálogo, amigo, não tem relação. Eliminado da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle, o Vasco da Gama agora concentra suas atenções na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A queda precoce na competição continental escancarou as limitações do elenco, e o técnico Fernando Diniz voltou a cobrar a diretoria cruzmaltina por reforços que cheguem para qualificar o time e manter o clube competitivo nas competições restantes. Mesmo reconhecendo as dificuldades financeiras e os obstáculos do mercado, o presidente do Vasco segue atento a oportunidades que possam surgir. Uma movimentação nas redes sociais por parte da torcida cruzmaltina trouxe à tona o nome de um possível reforço. Trata-se do atacante Rony, que pediu a rescisão contratual com o Atlético Mineiro. Rony, que chegou ao Galo após deixar o Palmeiras, onde foi multicampeão e destaque ofensivo, pode estar de saída do clube mineiro após notificar a diretoria atleticana por atrasos salariais e de direitos de imagem. O jogador, que já esteve no radar do Vasco no início desta temporada, agora pode ficar livre no mercado, o que despertou novamente o interesse de parte da torcida vascaína, que enxerga no atacante um nome ideal para reforçar o setor ofensivo do time de São Januário. A possível chegada de Rony, sem custos de transferência, poderia representar um importante reforço para o técnico Fernando Diniz, que busca alternativas para aumentar o nível técnico do grupo. Agora, resta aguardar os próximos passos da diretoria cruzmaltina, que tenta se movimentar com cautela, mas sabe da urgência em qualificar o elenco para o resto na temporada. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante Rony seria um excelente reforço para o Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.